Agora a gente vai falar um pouco do suporte avançado de vida, ou seja, a gente vai falar daquelas situações em que o paciente tem um distúrbio cardíaco que pode levar à falência cardiopulmonar e à parada cardiorrespiratória. Ou seja, é aquela situação em que você não dá tempo você consultar o especialista. O paciente que está estável e tem um distúrbio de ritmo, ele vai apresentar uma situação que você pode fazer um eletro de 12 derivações, consultar o especialista tranquilamente. Só que existem alguns ritmos, algumas situações que podem levar a criança à parada. Essas situações, esses ritmos, têm que ser tratados para que ele não evolua para falência cardiopulmonar ou parada cardiorrespiratória. Então, o tratamento vai depender se o paciente está estável ou está instável. Então, a gente vai tratar aqueles pacientes que têm ritmos instáveis que requerem terapia de emergência. Ritmos que causam instabilidade cardiocirculatória. Ritmos que podem deteriorar e causar instabilidade cardiocirculatória. Só para relembrar, a gente tem 3 tipos de ritmos básicos que a gente vai abordar nessa explanação. Então, lembrar que todo ritmo abaixo de 60 batimentos por minuto é o ritmo bradicárdico em pediatria, em adulto também, mas os tratamentos são diferentes, né? A taquicardia, que são os ritmos com frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto, e os ritmos de colapso, quando o coração está totalmente parado. Relembrando o eletro, lembrar que a onda P do eletro ela é a despolarização de ambos os átrios. O espaço PR é o tempo de despolarização átrio-ventricular e feixe de His. O complexo QRS é a despolarização do miocárdio ventricular. E o segmento ST e T é a repolarização ventricular. Uma coisa que a gente deve saber inicialmente, quando a gente está fazendo uma avaliação rápida do ritmo cardíaco, é se o QRS é alargado ou estreito. O que é QRS alargado para a gente? Acima de 0,12 segundos, né? 0,12 milímetros na realidade. Então o que acontece? Quando você tem um ritmo alargado, como esse aqui do slide, você vai dizer, em princípio, esse ritmo alargado ele tem origem ventricular. E quando quando ele é estreito, geralmente ele é supraventricular. Por que eu falo que geralmente? É porque às vezes você pode ter um ritmo supraventricular com aberrância que ele pode ser alargado. Isso acontece em 10% das situações. Mas para nossa explanação aqui, a gente vai considerar QRS alargado vai ser ventricular. QRS estreito vai ser de origem supraventricular. Em relação ao paciente que está estável, então, como eu falei para vocês, se ele está estável, você pode fazer o eletro de 12 derivações, você pode consultar o especialista, você pode fazer uma monitorização, ele está andando, está consciente, você pode colocar oxigênio eletivamente, se for necessário, pulsionar veia ou não e fazer exames. Ou seja, o paciente está numa situação que não precisa de tratamento de emergência. É diferente desse outro paciente aqui colocado, que está numa situação de instabilidade. Esse paciente precisa de intervenções de emergência. Muito bem, em relação à taquicardia, existem 2 possibilidades. A taquicardia apropriada para a condição clínica, chamada taquicardia sinusal, e a taquicardia excessiva para a condição clínica, que é a taquiarritmia. Então, o que acontece na taquicardia sinusal? Geralmente você tem história de febre, dor, perda de volume, sangramento, às vezes a criança está com medo do pediatra, fica taquicárdico. Então, assim, o que a gente vai fazer numa situação dessa? A gente vai tratar a causa. Então, se ele precisar ele está com febre, você vai dar antitérmico, vai tratar a causa. Se ele perdeu volume, você vai dar volume. Se ele está com medo do pediatra, você sai de perto. Então, a situação da taquicardia sinusal, você trata a causa. Lógico que até a taquicardia sinusal mantida pode trazer repercussão hemodinâmica para a criança. Por isso que é importante a gente tratar a causa. Em relação à taquicardia supraventricular, a história geralmente é muito pobre. É uma história inespecífica, a criança está irritada, ela está letárgica, anoréxica, taquipneica, sudorese, sudoreica,
pálida e hipotérmica, ou seja, ela tem uma gama de sintomas e sinais importantes que não são explicados pela história ou por alguma história de perda, de febre, nada. Simplesmente a criança apresenta assim. Quando a gente vai fazer a história, a gente sabe que ela teve algum evento que pode ter levado a uma condição cardíaca propriamente dita. Quando você tem uma taquicardia supraventricular, geralmente a gente acha que a criança, toda criança com a frequência cardíaca acima de 220, você tem que desconfiar que pode ser uma taquiarritmia. Então, para lactentes acima de 220 e para criancinhas maiores pré-escolares, uma frequência acima de 180, você tem que desconfiar que é um ataque à arritmia. Claro que você vai ter que fazer uma história e examinar a criança para ver se é isso mesmo, né? Lógico. Primeira coisa que a gente faz quando o paciente está com um ataque à arritmia, se ele tiver numa situação que, ou seja, se for fácil de conseguir, por exemplo, eu estou com uma criança mesmo instável, que eu sei que eu tenho que tratar rapidamente, mas que eu possa fazer uma manobra vagal, desde que isso não atrapalhe meu atendimento específico, ou seja, usar adenosina ou uma cardioversão sincronizada, eu posso fazer precocemente uma manobra vagal. Como é que é a manobra vagal? Em bebezinhos lactentes, você pode usar a compressa de gelo na fronte do paciente. Em pacientes maiores, se for uma criança maior, adolescente, adulto, você pode fazer massagem no seio carotídeo. Em adultos a gente tem que ter cuidado nisso, né? Mas em criança a gente pode fazer a massagem do seio carotídeo e a manobra de Valsalva. Mais uma vez lembrando, a manobra vagal ela não pode retardar o atendimento específico da taquiarritmia. Então, se eu não tenho gelo, se eu não tenho como fazer a manobra de Valsalva, então você vai direto para o atendimento e para o tratamento específico da taquiarritmia. Então, a gente pode fazer uma cardioversão química e uma cardioversão sincronizada. Diferentemente do adulto, que a gente usa mais adenosina em pacientes estáveis, na pediatria, se você tiver um paciente já com acesso vascular, mesmo que a taquiarritmia seja instável, você pode tentar fazer adenosina. O que não está correto é você perder tempo em pegar veia num paciente instável que precisa de um tratamento da taquiarritmia. Ou seja, se você tiver um paciente que está instável e que não tem veia pega, você vai direto para a cardioversão sincronizada, tá certo? Outra coisa importante é que a adenosina, ela tem uma característica, ela é uma droga que ela é muito instável, ela é rapidamente sequestrada pelas hemácias. Se ela não foi feita de uma maneira rápida e eficaz, ela não chega no sítio de ação. Então, é normal, no dia a dia, o que é que a gente faz? A gente usa algum dispositivo, tipo uma torneirinha dessa de 3 vias, para a gente fazer a adenosina. Como é que a gente faz? Geralmente a gente faz a dose da adenosina numa seringa menor e o flush de soro fisiológico, com 3 a 5 ml de soro fisiológico na outra seringa. Geralmente, quando a gente faz 1, 2, 3, você faz as duas doses de uma forma só, ou seja, rapidamente, as duas de uma vez. Para que isso? Para que essa adenosina chegue no sítio de ação. Então, quando você faz a adenosina, a sensação do paciente é uma sensação de morte mesmo. O que é que ela faz? Ela para o ritmo para poder reorganizar o ritmo. Então, a sensação é de parada cardíaca mesmo. Então, geralmente, pode acontecer esse efeito de uma bradicardia importante até uma assistolia de até 15 segundos. Geralmente não passa isso tudo, não chega a 15 segundos, mas pode acontecer. Se passar de 15 segundos, o paciente está parado, aí você vai ter que fazer o tratamento de parada mesmo. Não é isso que acontece geralmente na prática. Então, você fez a dose de adenosina, lembrar aqui, só a gente falar da dose, a gente usa em pediatria 0,1 a 0,2 mg por quilo, máximo da primeira dose 6 mg, igual ao adulto. E se você tiver que repetir, você só repete mais uma vez com o dobro da dose. Máximo da segunda dose, 12 mg, tá certo? Então, geralmente, a gente não faz mais de 2 doses de adenosina em criança. Então, se ela persistir com ataque à arritmia, é interessante que você faça, então, a cardioversão sincronizada. Muito bem, em relação à cardioversão sincronizada, primeiro vamos falar
um pouco da situação da sincronização. Então o nome já está dizendo, a cardioversão tem que ser sincronizada, ou seja, no seu aparelho, você tem que conhecer o aparelho do seu serviço, vai ter um dispositivo, um botão lá para você apertar a sincronização. Às vezes, esse botão não aparece. Ele só aparece quando você coloca na desfibrilação, ele aparece assim, sync. E é muito importante que se a criança tem um ataque à arritmia com pulso, você precisa sincronizar. Por quê? Porque quando você faz a sincronização, o aparelho vai escolher o melhor complexo QRS para ele disparar o choque. Isso geralmente acontece no pico da onda R. Isso, por que isso é importante? Porque se você pegar num período refratário do coração, você pode induzir uma fibrilação ventricular. Então, é importante que você se ligue nisso. Você tem que apertar o sincronizador e quando você vai apertar o choque, você não é imediato o choque, porque ele vai escolher o melhor complexo QRS, então demora um pouquinho. Diferente da desfibrilação, que quando você aperta o botão, ele é disparado, é diferente. Então isso você tem que ter. Eu já vi situações que as pessoas, não está dando certo, é porque você não esperou que o choque fosse dado, tá certo? Outra coisa importante é que o choque ele tem que passar pelo coração. Então o que a gente geralmente recomenda é que a localização das pás, elas fiquem uma abaixo da infraclavicular direita e a outra na linha axilar anterior esquerda, do lado do mamilo. Então o choque tem que passar pelo coração. Como a criança tem um tórax pequenininho, pode ser que as duas pás fiquem muito próximas. A gente tem que deixar uma distância entre uma pá e outra de pelo menos 3 centímetros. Se você não conseguir fazer essa distância, então é melhor você colocar uma pá na frente e outra atrás, como está aqui no nosso diapositivo. Muito bem, então algumas recomendações em relação à desfibrilação e cardioversão. Então, quando é que a gente usa a pá infantil? Tem que lembrar que a pá infantil, no desfibrilador que você tem no hospital, às vezes ela está só encaixada. Então você tem que tirar a pá de adulto, aquela parte da pá do adulto, que aparece a pá pediátrica, que é menorzinha. Então, quando é que a gente usa a pá pediátrica? Naquelas crianças de 1 ano até 10 quilos, pá pediátrica. Lembre-se que é diferente da pá do DEA. O DEA é outra história. Lembra que eu falei no DEA? São 8 anos e 25 quilos. É outra história. Estou falando do desfibrilador manual que a gente usa no hospital. Então, usar até 1 ano, 10 quilos, a pá pediátrica. Acima disso, a pá de adulto. Localização já falei, né? Região infraclavicular direita, região da linha axilar anterior do lado do mamilo. É interessante que a gente use o gel apropriado para desfibrilação. Por que é importante isso? Eu tenho gel de ultrassom. Não serve. O gel de ultrassom ele não tem cátio, ele não tem ânion, ele não conduz. Então não é para usar o gel de ultrassom. Eu posso usar o álcool? Não pode usar o álcool. Por quê? Porque pode pegar fogo, pode ter uma faísca, você pode causar um acidente. Uma alternativa, que se você, eu não tenho gel apropriado, uma alternativa, que não é o ideal, mas pode ser usada, é você usar a solução fisiológica. Como é que a gente usaria a solução fisiológica? A gente pega a gaze, embebe com solução fisiológica, tira o excesso, coloca no local onde vai colocar a pá e a pá por cima, tanto infraclavicular como do lado de cá. E aí sim você pode usar a solução fisiológica, não é o ideal, mas numa situação que você não tem o gel, né, seria uma situação que você poderia usar. Outra coisa super importante é que numa situação de caos, de parada, de ritmo instável, a equipe vai estar toda envolvida. Então vai ter muita gente próximo do paciente. Então é importante que você fale o que a gente fala em pediatria, no pause, a gente fala da canção do afastar. O que é? Eu estou fora. Então eu vejo que eu não estou tocando na maca do paciente, meu estetoscópio não está tocando no paciente, então eu estou fora da área do choque. 2, vocês estão fora. Você tem que olhar ao redor e ver se não tem alguém que está pegando soro ou ajeitando alguma coisa para a criança e alertar, sai fora porque eu vou dar o choque. Outra coisa importante é que o oxigênio ele não pode estar incidindo no tórax do paciente. Então, se você está ventilando o paciente, você vai tirar o oxigênio da cena. Então, 1, eu estou fora. 2, vocês estão fora e o oxigênio está fora. 3, eu vou dar o choque. Isso tem que ser rápido, mas é importante você prestar atenção a isso para você não causar acidentes. Muito bem. Então,
Em que situação eu posso usar a cardioversão sincronizada? Então a gente já falou que a cardioversão sincronizada eu vou usar na taquicardia supraventricular, naquelas situações em que eu não tenho veia pega, eu uso direto, ou naquela situação que eu usei 2 doses de adenosina e não resolveu, e aí eu vou ter que usar. Outra situação que você pode usar a cardioversão sincronizada seria a taquicardia ventricular com pulso. Claro que na cardia ventricular com pulso estável, a gente vai ver daqui a pouco, a gente pode consultar o especialista. Só que às vezes a taquicardia ventricular, mesmo com pulso, pode levar a instabilidade cardiocirculatória. E nesse caso, seria interessante você usar a cardioversão sincronizada também. Então, na taquicardia ventricular com pulso, como é que a gente vai fazer? Então, geralmente o QRS é alargado, né? Lembrar que o QRS alargado é o QRS, geralmente ele tem origem ventricular. O que é que a gente faz primeiramente? A gente faz o ABC, via aérea, respiração, circulação, avalia essa criança, faz um eletro de 12 derivações e consulta o especialista. Ele está estável. O que a gente pode tentar nesses estáveis, é interessante você discutir com o especialista, porque você pode usar uma droga para tentar melhorar, diminuir esse ritmo, né? Para você reverter esse ritmo. Então você pode usar a amiodarona, que geralmente a gente usa 5 mg por quilo de 20 minutos até 1 hora, ou você pode usar a procainamida, 15 mg por quilo, em meia hora até 60 minutos. A gente não pode usar junto a amiodarona e procainamida, porque aí você faz uma parada dessa criança, né? Mas assim, isso são ritmos, são drogas que podem ser usadas numa situação estáveis. Então você pode discutir com o especialista. Naquele paciente, mesmo inicialmente estável, que mantém instabilidade por conta da frequência, você vai fazer a cardioversão sincronizada. E lembrar que na cardioversão sincronizada, uma coisa que eu esqueci de falar antes, é que você vai usar as doses, os joules que você usa são menores do que a que a gente usa na desfibrilação. Na cardioversão sincronizada, você usa meio a 1 joule por quilo. Às vezes o aparelho não dá isso, meio a 1 joule por quilo, é muito pouquinho. Às vezes tem uns aparelhos que já começam com joules maiores. Não tem problema, você usa o menor que tiver. Se você, na primeira cardioversão, não conseguir reverter, você pode fazer com o dobro na segunda tentativa. Tá? Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho agora da bradicardia. Então, tem que lembrar, né? A gente já falou, então, daquelas situações de taquicardia, taquicardia sinusal, taquicardia supraventricular, que a gente teve que usar adenosina, aquela outra situação que a gente teve que fazer a cardioversão, e a gente falou também da taquicardia ventricular com pulso. Agora vamos falar um pouquinho da bradicardia. A bradicardia é o ritmo que mais aparece antes da parada pediátrica. Então, ele é um ritmo geralmente que ocorre antes que a criança para, e ele tem algumas situações que eles estão mais comuns. Então, a principal causa da bradicardia sintomática em pediatria é a hipóxia, sem sombra de dúvida. Mas existem outras situações que podem também levar a criança à bradicardia, ou seja, o trauma crânioencefálico por conta da hipertensão intracraniana, o bloqueio cardíaco, tem criança que já nasce com bloqueio cardíaco, ou então ele adquire uma patologia cardíaca que evolui para bloqueio cardíaco, pode acontecer também. Aquelas crianças com transplante cardíaco, pós-transplante cardíaco, hipotermia pode causar e overdose de drogas também pode causar bradicardia. Então, o que a gente vai fazer na bradicardia pediátrica? Isso é muito importante, porque muita gente pergunta assim, é parada? Não. Então, a gente divide, é um pouquinho diferente do adulto, que a gente fala que a bradicardia sintomática, apesar de ter o mesmo algoritmo da parada cardíaca não chocável pediátrica, ela tem um algoritmo específico. Então, toda criança com frequência cardíaca abaixo de 60, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai fazer abrir via aérea, oferecer oxigênio e ventilar. Se o paciente está com a frequência cardíaca abaixo de 60, você abriu via aérea, você ofereceu oxigênio e ventilou, e essa frequência cardíaca não aumentou acima de 60, aí sim você vai fazer as compressões torácicas. Se você estiver sozinho, 30 para 2, se você estiver com outra pessoa, 15 para 2.
Entenderam, né? Então, se a gente tiver com uma situação de frequência cardíaca abaixo de 60, você primeiro posiciona a via aérea, oxigeniza. Às vezes só com isso a frequência cardíaca já melhora. Não melhorou. Eu começo massagem cardíaca. Não, a frequência cardíaca, mesmo eu tendo aberto via aérea, menos eu tendo dado oxigênio e comprimindo, a frequência cardíaca ainda está abaixo de 60. Aí sim eu vou fazer a droga. Droga de eleição da bradicardia pediátrica, epinefrina. Em que dose? 0,1 ml por quilo, né? Da solução para 10 mil. Como é que eu preparo a solução para 10 mil? 1 ml da epinefrina pura, com 9 de água destilada ou soro fisiológico, e você vai fazer a cada 3 a 5 minutos. Tem que lembrar que toda medicação na emergência você tem que empurrar com flush de 5 a 10 ml de soro fisiológico. Então tem que lembrar que só a medicação ela não vai ser feita se você fizer ela sem empurrar, né, com flush. É importante porque tem que lembrar que a circulação da criança está muito ruim, tanto na parada quanto na bradicardia. Então eu fiz a epinefrina, que eu posso fazer a cada 3, 5 minutos, sempre nessa dose diluída. E em algumas situações eu posso usar a atropina. Diferentemente do adulto, tem que lembrar que no adulto, né? Então, toda vez que o adulto está bradicardia, a gente tenta a atropina. Porém, em pediatria, isso não é verdadeiro. Em pediatria, a droga de escolha é epinefrina e a gente vai usar na dose de atropina, né? No caso, 0,02 mg por quilo. E é importante a gente falar aqui em que situações. Então, quando é que eu vou usar a atropina em pediatria, então? A gente vai usar naquela criança que fez uma bradicardia por conta de uma estimulação vagal. Então, aquela criança que eu tentei aspirar, aquela criança que eu tentei entubar. Essa bradicardia responde bem à atropina. Outras situações. Então, naquela criança que tem intoxicação por organofosforado. Então, essa criança vai fazer a atropinização, que é uma dose bem alta de atropina, e aí tudo bem, você pode usar também. Ou então, naquela criança que tem, de fato, um bloqueio cardíaco documentado. Ou seja, ela já tem um bloqueio cardíaco que você está vendo ali, aí você pode usar. Então, eu coloco no finalzinho de tudo o marca-passo, que em adulto você usa mais vezes, né? Naquela situação que não responde à atropina. Mas em pediatria isso é muito raro. É muito raro a gente usar o marca-passo transcutâneo e transvenoso em pediatria. São nessas situações que eu falei, geralmente naquele paciente que evolui com um bloqueio cardíaco adquirido ou um bloqueio cardíaco congênito. Então é raro essas situações, mas deve-se saber usar, né, o aparelho. Às vezes as pessoas não sabem nem que existe essa pá do marca-passo no aparelho do seu hospital. É importante você se acostumar que nessas raras situações vai ser necessário você abrir mão disso. Então, o marca-passo transcutâneo, geralmente a gente usa as recomendações do fabricante. Então, o fabricante geralmente ele coloca tanto a posição que vai ser colocado, a distância direitinho. Tem que lembrar daquela história dos 3 centímetros entre uma pá e outra. Mas o mais importante é você respeitar a orientação do fabricante de cada dispositivo. Tem umas pequenas diferenças, mas em geral, ou você coloca muito parecido com as pás, né? Ou você coloca abaixo da clavícula direita ou do lado do mamilo esquerdo, ou você coloca uma à frente e outra atrás, né, do tórax. O que é importante em relação a todo o aparelho de desfibrilação cardioversão é que você conheça o aparelho do seu hospital. Então mexa no aparelho, o aparelho não vai dar choque se você não disparar, então não tem que ter medo. Mexa no aparelho, conheça as pás, conheçam como é que você tem. Lembrar que tem alguns aparelhos que existem que você pode colocar a pá do DEA diretamente nele. Então, por exemplo, eu estou numa situação que a criança está num ritmo lá que eu não conheço. Eu não conheço bem ritmo. Nessa situação, você pode até usar a pazinha do DEA, porque o DEA vai funcionar como se fosse um desfibrilador externo automático fora de casa. Então é super interessante, desde que você conheça e saiba conectar o DEA, a pazinha do DEA que vem no aparelho, juntamente com o local, né? As pás que você já tem. Gente, uma coisa importante que a gente deve frisar é que quando você vai fazer o marca-passo, colocar o marca-passo, ou você vai fazer algum estímulo numa criança que está acordada, é interessante que você cede essa criança.
Às vezes, por exemplo, a gente vai fazer uma cardioversão sincronizada no paciente que está consciente. Por exemplo, o paciente está com uma taquicardia ventricular com pulso, ou uma taquicardia supraventricular, que ele está começando a ter instabilidade cardiocirculatória, mas ele está acordadinho. Então, isso é muito incômodo. Então, é interessante que você faça uma sedação. Geralmente, a gente usa o midazolam para fazer uma sedação nesse paciente. Tem pessoas que também usam analgésico concomitante. Mas o mais importante é que o marcapasso transcutâneo, quando ele começa a funcionar, ele incomoda, ele dói, o paciente refere dor. Então é interessante que você, antes de começar a estimulação, ou antes de você fazer uma cardioversão sincronizada, que você tente sedar o paciente. Aí você vai perguntar assim, pô, mas ele está sem veia, o que é que eu vou fazer? Então, em pediatria, é interessante que você use algumas medicações que você tem apresentação. A gente pode fazer midazolam intranasal, reto-labial, via retal. Então, você pode usar outras formas de apresentação para poder fazer a sedação desse paciente. Mas não é interessante você fazer nem a cardioversão, nem a colocação do marcapasso transcutâneo sem sedar o paciente. Beleza?